Vai reformar ou construir? Anote aí! Aba Acabamento e Construção tem tudo que você procura, com o melhor preço em Lavras e região. Há mais de 20 anos no mercado, contribuindo com o desenvolvimento e progresso desse nosso município e demais localidades. E ainda, Aba Acabamento e Construção cobre qualquer orçamento do início ao fim de sua obra. Aba Acabamento e Construção espera por você. Avenida JK, número 673, fone 35 3821 6155. Academia Cross Experience. Treinamento funcional. Resultados rápidos focados no emagrecimento e melhora do condicionamento físico. Treinamentos dinâmicos e divertidos que fogem da monotonia das academias tradicionais. E o melhor, 100% adaptáveis para receber até quem nunca treinou. Quem faz o treino que funciona realmente se apaixona. Conheça a Cross Experience. Avenida Doutor Silvio Menicucci, 1920, próximo ao Lavras Shopping. O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Quer uma dica na hora de abastecer? Alto Posto Marçal, o lugar certo para você que exige bons preços, combustíveis e produtos de qualidade, além daquele atendimento diferenciado. 2 unidades em Lavras, Rua Pedro Gomide do Nascimento, no bairro Chacrinha e na Avenida Vaz Monteiro, na zona norte da cidade. Alto Posto Marçal, também em Ribeirão Vermelho, no bairro Ranchação. Gente nossa servindo nossa gente com combustíveis de qualidade e confiabilidade. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822-4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a essa nova versão do Esporte em Foco, programa semanal, onde mais uma vez estou na presença do meu grande amigo Rafael Mendonça e hoje discutindo, Rafa, o futebol mineiro, os 2 grandes de Minas Gerais. Bom dia, boa tarde e boa noite para você mais uma vez, meu grande amigo. Como você bem disse, a dupla que o Brasil aprendeu a amar. Fala, Gabriel. Abraço para você, para todos que nos acompanham. Vamos para esse segundo episódio, que provavelmente vai gerar algum tipo de polêmica. Eu só quero alertar quem estiver nos acompanhando que aqui ao meu lado, o vizinho ele tem um galo que canta com bastante empenho. Então, se por um acaso quem estiver nos acompanhando ouvir um galo de fundo, não é nenhum tipo de clubismo ou tendência. É só o galo do vizinho mesmo, viu? E é até complicado, porque é difícil a gente ver raposa de estimação, né, Rafa? E muito menos uma raposa que vai fazer um barulho bem agudo, até porque a raposa ataca de forma silenciosa. Exatamente, esse é o Rafael Mendonça. E Rafa,
depois daquele nosso primeiro episódio, e pessoal, só lembrando, hein, que nós estamos no YouTube, mas agora também com a novidade do Spotify. Então, se você está ali, né, Rafa, dando aquela corridinha ou vai lavar aquela louça, coloca lá no ouvido, escuta a gente lá, porque sempre tem uma resenha muito bacana, muito legal. E, Rafa, depois daquele nosso primeiro episódio, onde a gente debateu ali sobre os times do interior de Minas Gerais, né, nós tivemos a estreia dos times principais de Atlético e Cruzeiro lá no FC Series em Orlando, né, nos Estados Unidos. Não é um torneio, né, mas jogos amistosos ali. E o Atlético e o Cruzeiro entraram com força máxima, ou pelo menos pensamos assim, e fizeram um jogo truncado em 0-0. E quais as primeiras, não expectativas, né, mas o seu primeiro olhar para esse Atlético e também para o Cruzeiro em 2025? Olha, Gabriel, acho que é um jogo difícil da gente avaliar, porque é um começo de temporada, os jogadores ainda muito pesados, principalmente pelo lado do Cruzeiro, muito desentrosados, porque é um elenco que passou por uma reformulação muito grande. Do lado do Atlético, nem é tanto a questão da reformulação, mas sim do desmanche que aconteceu do ano passado para cá. Então, são dois times que ainda estão em fase de adaptação. Pelo lado do Cruzeiro, a adaptação é aos novos jogadores que chegaram no grupo. Pelo lado do Atlético, é o novo treinador, porque agora chega um técnico que, sim, conhece muitos daqueles atletas, mas que tem um estilo diferente do que vinha sendo trabalhado com o Gabriel Milito. Então, eu acho que é muito difícil avaliar. Vejo o Cruzeiro, obviamente, com um passo à frente em relação ao Atlético, porque qualificou o elenco de forma antecipada e manteve o treinador, por mais que essa manutenção do treinador seja questionada por muitos torcedores, mas é um passo a menos que o Cruzeiro dá em relação a outros, por já ter um técnico que conhece boa parte do grupo. E do outro lado, o Atlético é um ano rodeado de muitas incertezas. Agora, pelo menos, está indo de forma um pouco mais agressiva no mercado. Mas a maneira como terminou o ano passado e a forma como o Atlético se comportou no mercado, pelo menos até essa FC Series, deixou o torcedor muito preocupado, mas ainda vejo sim margem para o Atlético fazer pelo menos uma temporada competitiva. E esse foi só o primeiro, né, de alguns dos duelos que nós teremos nesse ano de 2025, isso porque já no comecinho agora de fevereiro a gente já vai ter, né, o segundo Atlético e Cruzeiro já pelo Campeonato Mineiro, se eu não me engano, a 7ª rodada. Dia 9. Dia 9, né? Então já tá aí também um Campeonato Mineiro de tiro curto. E pensando, né, Rafa, nessa temporada em Atlético, em Cruzeiro, o Atlético que veio bem aí nas últimas 5 temporadas acima do Cruzeiro, muito por conta daquilo tudo que aconteceu, um Cruzeiro muito em baixa, muitos problemas administrativos, e agora nós podemos ter um Cruzeiro à frente do Atlético. Já tivemos no ano passado no Campeonato Brasileiro, mas muito se discute, porque o Atlético chegou também em 2 finais muito importantes das Copas, né? Copa do Brasil e Copa Libertadores. Então hoje a gente vai para aquele famoso cara a cara, tendo em vista, né, em termos de comparação, os 2 times titulares que entraram em campo no FC Series, né, nesse jogo lá em Orlando. Então já vamos passar essa tela aqui para esse primeiro duelo, Rafa, que vai por posição, muitas vezes aí a posição, né, Rafa, a gente vê isso também em outros cara a caras por aí, são posições que pode encaixar um outro jogador ou outro, então você pode ir também para a gente montar esse time ideal de Atlético e Cruzeiro juntos, né? Então o primeiro embate do dia vai ser entre o goleiro Everson do Atlético e o goleiro Cássio, um desafio que começa difícil, hein, Rafa? Eu vou utilizar o critério de momento, porque assim, o Cássio, historicamente, é um goleiro maior que o Everson, tem uma carreira mais vitoriosa que a do Everson, e o auge do Cássio é melhor que o auge do Everson. Mas o Cássio, ele tá numa reta final de carreira, começa o ano de forma muito contestada, e o Everson, por sua vez, abriu a temporada fazendo grandes defesas diante do Cruzeiro e fechou a temporada passada também fazendo grandes defesas sempre que teve a possibilidade. Então, meu voto vai no Everson por uma questão de momento e não por uma questão de carreira. Muito bem, então, e hoje vai ser isso, Rafa. Você escolhe, acho que na semana que vem teremos aqui a presença do nosso grande Léo Barbosa. Dizem que jogou muito futebol,
Eu não vi, eu não cheguei a ver o DVD, Rafael, mas... Ele precisa apresentar para a gente, inclusive. Exatamente. Isso aí será cobrado por nós. Agora vamos para a próxima posição também, Rafa, que é na lateral direita, esse embate entre Saravia e também o William. Só que aí que vem aquilo, né, Rafa? A gente não sabe também se na continuidade da temporada essa vaga do Saravia vai ser ocupada, por exemplo, pelo Natanael. Mas nesse primeiro jogo, esse é o grande embate da vez. Qualquer um dos dois do Atlético que fosse para essa competição, o William ganharia. Ainda que o William tenha caído de produção na reta final da temporada passada e defensivamente tenha deixado a desejar nos primeiros jogos desse ano. Tanto é que o Fagner, quando entrou no lugar do William, não fez o Cruzeiro perder em absolutamente nada. Mas o William vem de um recorte muito bom em 2024 e também em 2023, então meu voto vai no William. Ainda que tenha caído um pouco, mas o pouco que o William caiu ainda é superior tanto ao Saravia quanto ao Natanael. Muito bem, então, William, também eu acho que esse, de certa forma, até em relação aos goleiros, um pouco mais tranquilo, né, Rafa? Seria, de certa forma, uma unanimidade para muitos e muitos torcedores e também comentaristas esportivos. Agora vamos para a zaga, né? Primeiro embate aí, foi um embate que nós vimos também lá em Orlando, entre Lianco e Fabrício Bruno, Rafael Mendonça. Difícil, hein? Difícil. Esse é o primeiro que eu fico com uma certa dúvida. Por quê? Fabrício Bruno, a gente tá gravando esse podcast no dia 24 de janeiro. Fabrício Bruno, essa semana, fez um jogo contra o Atlético e ele foi muito mal. Não pelo gol contra, mas o jogo do Fabrício Bruno como um todo foi ruim. Só que a gente tem que levar em consideração que é começo de temporada. O Fabrício Bruno vem de um segundo semestre de 2024 como reserva. O Lianco encerrou a temporada como titular, jogando de forma improvisada. Eu até acho o Fabrício Bruno um zagueiro mais equilibrado que o Lianco. O Lianco, em alguns momentos, ele toma algumas atitudes precipitadas, até pelo temperamento que ele tem. Mas por conta desse recorte recente, que foi o mesmo que eu utilizei para escolher o Everson ao Cássio, eu vou ficar com o Lianco, mas com um potencial do Fabrício Bruno ser melhor, só que ele precisa apresentar isso ainda no Cruzeiro. Muito bem, então, Lianco, né, o primeiro componente da zaga dessa seleção. Mas se você discordar e quiser mudar aí a nossa seleção, pode ficar à vontade, viu, Gabriel? Não, mas eu tô sempre, por enquanto, Rafa, concordando com os seus palpites aqui, né? Mas lá na frente eu acho que a gente vai dar uma pequena discordada quando a gente chegar ali do meio para frente, que ali tem muita gente boa nos dois times esse ano, vai sair bastante coisa legal, acredito que em 2025. Lianco e Fabrício Bruno, muita gente, né, Rafa? O Lianco que deu aquela dividida na torcida atleticana, muita gente amou ele, principalmente em alguns jogos pontuais ali no final da temporada de 2024, mas muitos também achando ele um pouco estabanado, né, que não tem tanta regularidade, mas eu, particularmente, eu gosto muito, né, do Lianco, acho que é um jogador sério, aquele jogador de campeonato, realmente, que não tem brincadeira com ele. Então, eu acho que bem colocado o Lianco nessa posição. A próxima dupla em embate, tá, vai ser Júnior Alonso e João Marcelo. Rafa? São dois jogadores que oscilaram no ano passado, viu, Gabriel? O João Marcelo, ele fez uma temporada bastante irregular. O Júnior Alonso, ele chegou da metade da temporada em diante. É difícil, porque é como se um zagueiro complementasse o outro, porque o que falta, talvez, na regularidade pro Júnior Alonso, ao longo, pelo menos, da temporada passada, sobra pelo menos em qualidade na saída de bola. E a saída de bola do João Marcelo, por exemplo, é um grande defeito. Ele até tem ali a titularidade ameaçada, sendo comandado pelo Fernando Diniz. Eu vou pegar a temporada passada como um todo do João Marcelo, que eu achei muito regular. A defesa do Cruzeiro teve números melhores que a do Atlético ao longo do ano passado. Então eu vou votar no João Marcelo, mas entendendo que são zagueiros que têm virtudes e deficiências bem distintas uma do outro.
Muito bem, então João Marcelo, uma dupla de zaga dividida aí, né? Um cruzeirense, outro atleticano. Ô, Rafa, eu tô achando que você tá ficando no meio do muro, porque tem 4 jogadores aqui, ó. Então tem Lianco e Everson, William e João Marcelo. Então até agora, meio a meio. Isso você já vai colocando aí como, talvez mesmo que um Cruzeiro, né, em um momento melhor nesse começo de temporada, mas mesmo assim, nos 11 contra 11 iniciais, a gente já pode começar a perceber também uma certa igualdade, né, um equilíbrio entre Atlético e Cruzeiro para 2025 também? Ainda tem um certo equilíbrio, porque o time do Cruzeiro no ano passado, pelo menos o time titular do Cruzeiro, ele tinha muitas deficiências, né? Enquanto o time titular do Atlético sempre foi muito bom, mas o elenco era muito ruim. Então ninguém discordava que o time titular do Atlético era competitivo. Mas quando precisou usar o elenco, o Atlético não teve condições. Mas eu acho que a coisa vai dar uma desequilibrada do meio para frente. E para que lado que vai ser, a gente vai descobrir no decorrer do vídeo. Eu vou dar spoiler pro pessoal. Ô, Rafa, e vamos para a lateral esquerda, Guilherme Arana e Marlon. Quem que você escolheria para seu time de pelada, Rafael? O Arana, né? O Marlon até teve excelentes momentos, principalmente com o Fernando Seabra, depois caiu bastante sob o comando do Fernando Diniz. Muitos torcedores do Cruzeiro até são favoráveis ao Kaique ser o titular. E o Arana dispensa comentários, currículo, seleção brasileira, atuações importantes, é uma das lideranças técnicas do Atlético. Então eu fico com o Arana, acho que até é fácil de escolher nesse caso. Não, o Arana, nesse caso, eu acho que até agora uma das disputas mais desequilibradas desse para o ímpar, né, desse cara a cara aqui entre Atlético e Cruzeiro. Mas agora a coisa começa a ficar mais pesada de novo, Rafa. Não é só de suquinho gelado que se vive, não. Agora o negócio fica mais complicado, porque a gente tem um embate, talvez ali mais para frente ainda mais interessante. Isso aqui eu já tenho em mente quem que você vai falar. Vamos ver se eu tô certo, hein? Mas a disputa entre Fausto Vera e Lucas Romero. Lucas Romero, para mim, foi um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro na temporada passada. Até nos momentos ruins ele se salvou, então eu voto nele, até porque o Fausto Vera, ele chegou no meio do ano, ele não foi titular o tempo todo, então eu acho o Lucas Romero melhor em todos os sentidos, tanto na temporada passada quanto tecnicamente, em marcação é um jogador que entrega mais, é um pouco mais viril ali para o que pede a posição, então acho o Lucas Romero muito mais completo que o Fausto Vera em todos os sentidos, e a temporada passada do Romero também foi melhor. Eu também cravo meu voto no Romero com tranquilidade. Próximo aí nessa volância, Franco ou Matheus Henrique, Rafa? Matheus Henrique de olhos fechados, e não por demérito do Alan Franco. Alan Franco também foi muito regular, é um cara importantíssimo para o esquema do Atlético, era importantíssimo para o esquema do Milito, porque ele dá muita intensidade no meio de campo, então quando precisa subir com o meio campista para pressionar a saída de bola, ele está sempre lá e consegue cumprir muito bem esse papel, faz boas coberturas ali do lado esquerdo, que é um setor que demanda muito com o Guilherme Arana, mas o Matheus Henrique, para mim, é um dos melhores jogadores tecnicamente do Cruzeiro, dos reforços contratados no ano passado, foi o melhor, quando o time esteve mal, ele foi o melhor e seguiu mantendo esse nível nessa abertura de 2025. Então, por uma questão técnica, o Matheus Henrique ganha do Alan Franco. Muito bem, Rafael Mendonça. E agora passando para essas duas novidades, né? Aí que vem um pouco, porque ali na frente é muita troca de posições. Depois, até na próxima, a gente já vai pegar um trio de uma vez, né? Para você escolher o trio, seu trio ali na frente. Mas esse último cara a cara dos jogadores entre Gabriel Menino, novidade atleticana para esse ano, além do Eduardo, também novidade para o lado cruzeirense. O Gabriel, são dois jogadores com características diferentes, né, Gabriel? Mas acaba caindo nessa situação que você disse de a gente precisar ajustar ali para fazer a comparação. Mas o recorte do Gabriel Menino é muito pequeno. O Eduardo, pelo menos, já tem ali 3 partidas pelo Cruzeiro. Gosto do Eduardo, é um jogador que foi muito importante no Botafogo em 2023 e 2024 perdeu um pouco. Acho que em termos de criação ele pode entregar mais do que o Gabriel Menino, então meu voto vai no Eduardo. Eduardo, então, escolhido aqui pelo Rafael Mendonça, vou junto com ele também. E agora, Rafa, esse trio da frente,
né? O Atlético vem com Bernard, Scarpa e Hulk, e o Cruzeiro veio com Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, o Gabriel Barbosa. E aí que eu falo, né, Rafa? Porque os times jogam de maneiras diferentes, os jogadores atuam ali de maneiras diferentes também. Eu não quero que você escolha um trio de apenas uma coisa, um trio alvinegro ou um trio celeste. Que você monte aqui o seu trio mais dianteiro da sua equipe. Se você tivesse aí escolhendo o Para o Ímpar para jogar aquela pelada no final de semana, eu acho que você é bom de bola, né, Rafa? A gente nunca jogou um futebolzinho junto, mas a gente precisa marcar, né, essa resenha também. Eu não sei de onde você tirou que eu sou bom, mas se você teve essa percepção, você teve uma percepção totalmente equivocada. Por isso que eu estou no jornalismo esportivo e não jogando bola. Mas eu vou deixar ali Hulk e Gabigol, obviamente, por último, que é o que dá mais polêmica e é o que vai atrair mais xingamentos de ambos os lados. Mas primeiro, Bernard e Matheus Pereira eu acho que é muito fácil, né? O Matheus Pereira é também um dos melhores jogadores desse time do Cruzeiro. O Bernard ainda não fez o que se espera desde a volta ao futebol brasileiro. Então, meu voto vai no Matheus Pereira. Entre Scarpa e Dudu, dois ex-palmeirenses, né? Dois ex-companheiros de equipe que têm ali suas características diferentes. Mas o Dudu, por exemplo, nessa reta final de carreira, ele é até mais um meia do que um atacante. Então dá pra gente fazer essa aproximação. O Dudu praticamente não jogou ano passado. E o Scarpa, por mais que tenha caído um pouco de produção na reta final da temporada, foi um dos líderes de assistência do Atlético em 2024. O recorte do começo do ano é muito curto ainda para esses dois, e principalmente com o Dudu defendendo o Cruzeiro. Então, meu voto vai no Scarpa porque o Dudu pouco jogou no ano passado. E entre Hulk e Gabigol, esse é o lado Atlético e Cruzeiro da parada mesmo, onde cada torcedor vai defender de forma efusiva o seu lado, porque são dois jogadores que são considerados ídolos, são dois jogadores polêmicos. O Hulk até nem tanto, né? Mas está sempre envolvido nas provocações dos torcedores, porque é o principal jogador do Atlético. E são jogadores que foram importantes nas conquistas recentes dos times por onde eles passaram. Mas meu voto vai no Hulk, porque, ao meu ver, o Hulk, ele é um dos jogadores mais decisivos do futebol brasileiro dos últimos anos e é o que mantém a maior regularidade. O torcedor cruzeirense, ou até flamenguista, pode virar e falar o seguinte: mas o Gabigol tem gols em várias decisões. E, de fato, e esse é um dos méritos do Gabigol. Mas eu não vejo o Gabigol pegando a bola de um jogo, colocando embaixo do braço e decidindo uma partida. Ele depende muito do contexto em que ele está inserido, do grupo de jogadores que tem em seu entorno, e se esse grupo funcionar bem, ele vai entregar o que ele promete, que são os gols. O Hulk, em diversas oportunidades, já viu o Atlético penando num jogo e o Hulk tirar da cartola uma jogada e decidir esse jogo para o Atlético. Eu não vejo o Gabigol com essa qualidade, com esse potencial. Ele é um grande artilheiro, mas ele não é um cara que decide sozinho uma partida. O Hulk, só o jogo contra o Vasco ano passado na Copa do Brasil é uma prova disso. O Atlético passando um apuro danado em São Januário para conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil, e o Hulk tirou um lance da cartola e classificou o Atlético para a decisão. O Hulk, ele tem a temporada 21, 22, 23 e 24 com mais de 20 gols no ano. E sendo 3 dessas temporadas na marca dos 30 gols. São marcas assim muito difíceis de serem mantidas para um jogador da idade que o Hulk tem. E o Gabigol tem em sua vantagem ser mais novo e não conseguiu repetir o mesmo número, por exemplo, na temporada passada. Então o Hulk, ele é um dos jogadores mais completos do futebol brasileiro, ele é um jogador que quando fica de fora dos jogos do Atlético, o Atlético não consegue substituir uma falta absurda, e o Galo consegue decidir partidas através da figura do Hulk. Se o Hulk tiver num dia inspirado, pode todo mundo estar mal, que o Atlético tem chance de ganhar essa partida por conta do Hulk. E a prova de que o Gabigol não é insubstituível é que o Pedro dominou a posição e o Flamengo hoje não sente a menor falta do Gabriel Barbosa. Exatamente. Então, só recapitulando aqui, Rafa, Matheus Pereira, Scarpa e Hulk, isso mesmo, né? Isso. Perfeito. Então, o trio mais avançado do Rafael Mendonça. E agora, já chegando nesse finalzinho, Rafa, passando aqui para os dois treinadores, Cuca ou Fernando Diniz? É um bom embate, viu, Gabriel? É um bom embate. Mas, se a gente for pegar
trabalhos, né, ao longo da carreira, a carreira do Cuca é maior que a do Fernando Diniz, né? Mas se a gente for pegar trabalhos ao longo da carreira, o Cuca tem mais trabalhos vitoriosos que o Fernando Diniz. É um pouco injusta essa régua, porque o Cuca é mais velho que o Diniz, mas o Diniz ainda precisa de alguns passos para chegar ao patamar que o Cuca chegou. O Diniz, claro, deu uma virada de chave com o trabalho no Fluminense e a conquista da Copa Libertadores. É um técnico que a gente pode considerar revolucionário em termos de ideia de jogo, mas que não necessariamente consegue fazer essa ideia de jogo se transformar em grandes resultados. Então, o Cuca, ele tem sim suas peculiaridades, seus abandonos de trabalho, mas é um técnico que está na ativa há muitos anos, consegue se manter em um bom nível, mesmo com companheiros da mesma geração tendo saído de cena. É um treinador que ajudou a montar a base do São Paulo campeão mundial em 2005, montou a base do Goiás 2004, que fez um grande campeonato brasileiro, que serviu de base para aquele São Paulo, trabalhou por 3 anos no Botafogo, antes desse momento de SAF do Botafogo. Talvez aqueles tenham sido os 3 melhores anos para o torcedor do Botafogo, juntamente com os anos do Seedorf. Tirou o Palmeiras de uma fila gigantesca de conquistas de campeonato brasileiro, e o que ele fez no Atlético não dá nem para falar. Tirou o time da fila de 50 anos sem campeonato brasileiro e tirou o time da fila de 41 anos sem qualquer tipo de conquista expressiva. Então acho que o Cuca tem uma carreira que fala por si só e faz ele ganhar esse embate diante do Fernando Diniz. Que o credencia um pouco mais, né, Rafa? Mas Exato. Também dizendo assim. E, Rafa, esse aqui eu acredito que você nunca viu num embate desse. Para finalizar, qual SAF você escolheria como a melhor para esse ano? Os 4 R's do Atlético ou Pedro Lourenço, né? O Pedrinho do BH? Quais são as expectativas em relação ao trabalho interno também, ao trabalho burocrático, à administração do clube em si, Rafa? Difícil, viu, Gabriel? Porque os 4 R's têm, acho que, mais momentos de, vamos dizer assim, inconstantes do que vitoriosos. Claro que eles têm muito mérito de ter pego o Atlético em 2020, no momento em que o Atlético estava credenciado a lutar contra o rebaixamento, e vira a chave com os investimentos e conquista os títulos que foram conquistados em 2021 e faz o Atlético ficar ali na prateleira de cima do futebol brasileiro por vários e vários anos. Mas tem vários erros administrativos dessa SAF do Atlético e alguns erros que, de certa forma, assustam o torcedor, como um crescimento da dívida mesmo depois de ter se tornado SAF, uma falta de transparência muito grande com situações que são pouco reveladas ao torcedor, um sumiço nos momentos de crise que não faz bem a qualquer administração esportiva. Então acho que a administração dos 4 R's tem mais momentos ruins que bons, ainda que eles tenham para esse currículo as conquistas de 2021. O Pedro Lourenço está apenas começando, mas a gestão do Pedro Lourenço eu vejo como muito mais transparente, que agrada mais ao torcedor do que a administração dos 4 R's. E claro, você está usando como critério o quanto essa gestão agrada o torcedor. Sim, porque sem o torcedor não existe instituição, não existe o time de futebol, não existe absolutamente nada. Então, o Pedro Lourenço teve sim suas batidas de cabeça até agora, mas é um cara que deixa tudo mais às claras para a torcida e que talvez possa colher os frutos dessa administração com títulos e manter o Cruzeiro no mesmo patamar. E é uma SAF que investe, né? A SAF do Atlético fez os investimentos quando não era oficialmente SAF ainda, mas adota uma forma de administrar essa sociedade anônima do futebol que ainda me parece um tanto quanto confusa, diferentemente do Cruzeiro, que já tem um formato de administração definido. O Pedro Lourenço investe até que o Cruzeiro tenha condições de caminhar com as próprias pernas e tem ali um departamento de futebol que vai tocar o futebol. Quem toca o futebol do Atlético, por exemplo? É o Vitor? É o Rubens? É o Rafael? É o Paulo Brax que está chegando agora? A gente ainda não sabe. Então, o organograma do Cruzeiro, por exemplo, é muito mais bem definido que o do Atlético. Então, por mais que a SAF do Cruzeiro, comandada pelo Pedro Lourenço, seja de um recorte menor, eu fico com a do Pedro Lourenço nesse momento. Muito bem, Rafael Mendonça. Então, vamos lá, para esse
para essa escalação, e Rafa, você que é um especialista em tática, estratégia futebolística, pelo amor de Deus, para quem está vendo o campinho, vai ter gente só escutando a gente, não vê o campinho, mas para quem está em vídeo vendo esse campinho, pelo amor de Deus, não se atentem a esse sistema tático 4-4-2, que ficou o time com Everson no gol, o lateral direito foi o William, Lianco e João Marcelo na zaga, Guilherme Arana, e no meio nós temos Lucas Romero e Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo e na frente Hulk e Gustavo Scarpa. Bom time, Rafa? Daria uma briga legal aí num Campeonato Brasileiro ou numa Libertadores? Bom time, tá faltando só um jogador de velocidade, né, ô Gabriel? Talvez. Aí é deficiência dos elencos, a gente não tem culpa, né? O cara a cara tá aí. Mas talvez ali, quem sabe, um Júnior Santos no lugar do Eduardo, é que o Júnior Santos não tava nesse primeiro jogo, não tinha como a gente colocar. Mas o Júnior Santos na do Eduardo e o Scarpa recuado, daria um trabalho danado, viu? Isso aí. E esse time que seria comandado pelo técnico Cuca e administrado pela SAF Cruzeirense. Muretei, hein? Muretei, hein, Gabriel? É isso aí. Eu vou falar e depois vamos fazer essa contagem aqui, ó, de jogadores. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente meio a meio ali, né? Porque 11 não tem como ser, mas... E o técnico é de um e a SAF é de outro, então exatamente. Deu um muro legal. Um muro legal, mas que também o Rafa, que muretou hoje, mas que não é conhecido por ficar em cima do muro, colocou esse time aí entre os titulares, o que demonstra, mais uma vez, um equilíbrio, pelo menos nos 11 contra 11, e isso só faz a gente esperar com mais ansiedade para os próximos capítulos desse ano de 2025. O Campeonato Mineiro que não começou tão bem para o Atlético, mas também com o Sub-20 jogando, 2 empates em 2 jogos, o Cruzeiro também acabou já perdendo para o Atlético, e que deixa esse tempero a mais para esse Campeonato Brasileiro Mineiro, porque eles vão ter que jogar e jogar bastante para se classificar para as semifinais, e depois a gente vai ter ainda, né, Rafa, Sul-Americana dos times mineiros, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, só começando nesse 2025, Rafa, desde já um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, e semana que vem estaremos de volta aqui no nosso Esporte em Foco. Rafa? Te aguardo, Gabriel, estaremos juntos nessa. Quem não tiver gostado pode me xingar à vontade, pode deixar sua opinião também, porque a gente tá aí para trocar ideias mesmo, mas acho que ficou um time bem equilibrado, bem ajustado. Tamo junto, Gabriel, até a próxima. Tamo junto, Rafa, um grande abraço para quem se ligou aqui no Esporte em Foco e até a próxima semana com o nosso novo capítulo, mais uma resenha para você curtir junto com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau! Ao escolher o Frango Santana, você tem a certeza de uma ótima procedência. Seus produtos são elaborados por meio de um rígido controle de qualidade, cumprindo rigorosamente as condições higiênicas e sanitárias, proporcionando maior confiança, excelência em sabor e qualidade na mesa de seus consumidores. Frango Santana, qualidade que dá gosto. Quer mais saúde e qualidade de vida no seu dia a dia? Então vem pra GoFit Academia. Estrutura completa e um timaço de professores à sua disposição. E o melhor, tudo isso por apenas R$ 80 por mês. A GoFit Academia espera por você na Associação Atlética Ferroviária. Rua Doutor Samuel Gamon, 182, no bairro Esplanada. Telefone 3821-2022. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Quer uma super dica na hora de construir? Bloco Forte Artefatos de Cimentos. Linha profissional de blocos de cimento, estrutural, vedação e canaleta. Linha de pavimentos intertravados.
Só na Bloco Forte você encontra o bloco de cimento ideal para a sua obra. Rodovia Agnésio de Carvalho, entre Lavras e Ijaci. Contatos 35 9 91 25 10 22 ou ronaldo@rogerbras.com.br. Bloco Forte. Aqui a qualidade é concreta. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207. Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268.